galera, sejam bem-vindos ao canal! Então hoje nós vamos falar da pessoa mais importante, Jesus. Nós vamos falar da pessoa que fez tudo, que transformou tudo, transformou a história de antes para depois de Cristo. Claro, como todo mundo sabe, nós estamos falando de Jesus. Ele que é o poderoso, ele que é o cara da cruz, que todo mundo sabe que ele foi pregado na cruz. Mas a grande pergunta é, por que ele foi crucificado? Por que ele foi acusado? E por que ele passou por todas essas maldades se ele não tinha nada a ver com a história e que ele não fez nada demais para ser crucificado, ter sido chicoteado e ter sofrido tudo que ele sofreu? Para começar tudo, vamos voltar lá no início. Eu digo início mesmo. Tipo, pausa, dá o stop, vai para os 0 segundos, 0 frame, e vamos do início. Lá em Gênesis 3:15, logo depois que, né, todo mundo conhece a história, né? Adão e Eva, a maçã, a cobra e tal. Então, logo quando a Eva come a maçã e Adão come a maçã, Deus vem, chega no jardim e olha aquilo e pergunta, né, onde é que vocês estão, tal, como é que você sabe que você está nu, tal, aquela coisa toda que todo mundo conhece. E aí Deus chega para a serpente e fala assim para a serpente: olha só, pelo que você fez. Claro que a serpente era o capeta, o capiroto, o chifrudo. Pelo que você fez, vou criar inimizade entre você e a mulher. E da semente dela, ou da prole dela, ou da descendência dela, você terá sua cabeça pisada. Ele pisará sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Ele está falando de quem que é essa descendência. Vamos lá, por partes. Só para você entender. Primeira citação que o próprio Deus ele já aponta já para Jesus. Depois que Adão fez aquilo tudo, depois que Deus criou o homem para estar com ele, para estar com Deus, um relacionamento entre homem e Deus e tal, e acontece aquilo tudo, aquela confusão toda, Deus já fala, olha só, eu tenho um plano. Eu tenho um plano para acertar tudo de novo, para todo mundo estar dentro da minha família novamente. Porque Deus, em primeiro lugar, Ele ama demais o ser humano. Então antes que chegue aquela perguntinha, né? Ah, mas se Deus ama tanto o ser humano, então por que todo mundo sofre? Por que tem gente morrendo? Por que tem aquelas crianças morrendo na África? Mas por quê? Por quê? Só para você matar essa sua questão, quando Deus criou o homem, Ele falou que o homem era responsável pela terra que ele estava. Era responsável pelo jardim, era responsável por cuidar, por tratar da terra, pelos animais. Ele era responsável por tudo. Se você ler Gênesis, assim que o homem é criado, Deus ele fala para o homem: você vai cuidar do jardim, você vai cuidar de tudo, dar nome aos bichos. Então é a nossa responsabilidade fazer as coisas da forma natural funcionarem nessa terra. Tá? E só para você entender também, existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E se cada uma dessas pessoas desse R$1 contribuindo para as outras pessoas que estão passando problema, que estão nascendo com doença, aquela coisa toda, a humanidade estaria muito melhor. Então para de tentar jogar a culpa toda para Deus e faz a sua parte. Então lá em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, fala o seguinte, que de uma virgem nascerá a luz, nascerá a salvação, nascerá um menino. A virgem dará luz a um menino. Ali, todo mundo sabe, já dá para sacar de quem está falando, né? O cara está falando que Jesus vai nascer e está falando de Maria. Que Maria, uma virgem, ia dar a luz ao menino. Isso, ó, não sei, mas eu acho que era quase uns 800, 400, talvez 1000 anos atrás, antes de Jesus nascer. 1000 anos é muita coisa, mas acho que uns 400 anos por aí, antes de Jesus nascer, Deus já estava mandando de novo, ó, vai vir um que vai ajudar muito. Vamos lá para a história que todo mundo conhece. Jesus, na manjedoura, ele nasce. Ele nasce no meio de uma grande confusão, ele nasce no meio de uma terrível ameaça que estava tendo lá, que um cara queria matar todos os bebês, porque falavam que já estava sendo profetizado há anos e séculos, que o rei dos judeus ia nascer, que ia nascer um cara que ia governar todo mundo e tal, e já tinha o Império de Roma, estava lá, e o cara que ouviu Herodes da época, ele ficou nervoso, já todo mundo conhece a história, mandou correr atrás para matar e tal.
Dali Jesus nasce, cresce e agora vem a parte principal. Quando começa o ministério de Jesus. Quando ele faz 30 anos, começa o ministério de Jesus. E uma coisa que ele faz, que eu não sei se vocês lembram disso, Lucas 4, se eu não me engano, quando Jesus ele entra na sinagoga, que é um lugar onde os judeus se reúnem para orar e fazer tudo, Jesus ele abre um pergaminho, né? Assim, aliás, ele abre um pergaminho e começa a ler, adivinha quem? Adivinha quem? Adivinha quem? Nosso amiguinho Isaías de novo, mas aquele lê agora Isaías 61, que diz o seguinte, olha como é que Jesus já começou a situação. Isaías 61 já chegou na frente de geral que mandava lá, geral que achava que era o conhecedor da palavra e tal, e os mestres, não é o mestre mago, mas os mestres dos judeus, e Jesus chega e fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para pegar o Evangelho e tal, para proclamar a libertação, o ano do jubileu e tal, Se você estiver interessado, leia Isaías 61, é muito legal. Exatamente o que Jesus veio fazer. Libertação. Então o que aconteceu, meu amiguinho, minha amiguinha, meu querido internauta que está me ouvindo? O que aconteceu? A cabeça dos judeus. Dali começou o ministério de Jesus. Milagres, maravilhas, muitas coisas aconteceram. E chegou o momento mais tenso, o momento da morte de Jesus. Agora sim vem a grande dúvida que muita gente talvez não pense ou nunca foi explicado isso, mas o porquê ele teve que sofrer tanto. Isaías de novo. Gente, se você não entendeu ainda, Isaías é o profeta que mais profetizou a vinda de Jesus e tudo que ele ia fazer. Isaías 52, lá no versículo 14, que ele foi desfigurado, sofreu tanto que foi totalmente desfigurado, não era mais reconhecível. Não era mais reconhecível. E ainda continuando, você desce para o capítulo 53, fala uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, assim, não porque ele está sofrendo, né? Mas é a consequência do sofrimento dele, que é o porquê Jesus veio a essa terra e é o porquê que lá atrás Deus já falou assim, lá para a serpente, lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, Deus já falou para a serpente que havia um filho, que havia um descendente, que ia esmagar a cabeça da serpente. Porque fala o seguinte, Isaías 53, se você ler Isaías 61 e Isaías 53, você vai entender muito do porquê Jesus veio para essa terra. Lá em Filipenses, se você ver lá, diz que ele abriu mão, ele deixou, foi por livre e espontânea vontade, ele abriu mão da sua glória, abriu mão de ser o Deus e veio para essa terra, se esvaziou, se tornou um servo, se tornou um homem comum e não ficou vendo nessa terra para querer regalias, se achando se achando merecedor, não, ele veio com total humildade. Para quê? Para que a gente fosse liberto. E através disso, olha só, através disso, depois que ele ressuscitou da cruz, ele não é visto mais como um coitadinho. Porque está escrito lá em Filipenses que através disso todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é dito como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus. Ele veio agora, ele veio a essa terra como um rei e ele voltou como um rei. Então, cara, ele tem uma obra maravilhosa por você na cruz. Lê Colossenses 2 também, cara. Eu tô falando muito texto para vocês entenderem que isso tudo tá na Bíblia, isso não tá saindo da minha cabeça. Eu não tô inventando isso, tirando isso do bolso e jogando papo furado para vocês. Se vocês acreditam na Bíblia, tudo que eu tô falando aqui é com base bíblica, mas se você não acredita na Bíblia, então o que eu estou falando para você não adianta de nada. Mas se você olhar isso na Bíblia, em Colossenses, se você acredita, em Colossenses 2, fala que ele rasgou o escrito de dívida. Ele rasgou o escrito que tinha gente como escravo. E nos deu uma carta de liberdade. Liberdade.
para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você é livre quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é Jesus, esse é o verdadeiro Jesus que veio para te salvar, para me salvar do império das trevas. Assim como diz também que ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou, nos arrancou do império das trevas. E depois que ele morre, que ele ressuscita, o que acontece? Lá em Apocalipse fala que a chave da morte do inferno está na mão dele. Então isso quer dizer que o inferno já não tem nem autoridade sobre a própria casa dele. E aí o que acontece? Ele tem domínio sobre todas as coisas. Então aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E você vai ser livre, você vai ser salvo. Você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou. Não é uma escravidão, não é um alinhamento de cabeça que você pode falar assim, ah, tudo bando de alienado, lá, bando de crente, lá, tudo bando de maluco e tal. Então deixa eu te perguntar, cara. O que é escravidão? É você falar pra mim. Se você perguntar, Leviano, você bebe? Fala, não bebo. Por que você não bebe? Ela tá vendo? Da igreja, ela morre preso e tal. Aí eu falo pra você, cara, eu escolho não beber. Agora, você escolhe não beber? Você escolhe não fumar? Você escolhe não usar drogas? Ou isso tá tão arraigado dentro de você e que você não pode ter opinião de querer ou não? Vocês entendem? E aí? Viva a liberdade que Cristo veio para você. E seja livre e aceita Ele como seu Senhor e Salvador. David, mas como é que eu faço isso? Simples. Simplesmente assim. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Pode ser no banheiro da sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser no ônibus, pode ser na rua, pode ser no seu trabalho, pode ser em qualquer lugar. Simplesmente o que você precisa é abrir o seu coração e convidar Ele para vir na sua vida. E entregar o seu coração, a sua vida para Ele. É simplesmente você falar, não são palavras mágicas, não são um ritual que ativa alguma coisa, não. A diferença é o seu coração. Tudo que Deus trabalha na nossa vida é o coração. Então se você abre o seu coração e você convida Ele para entrar, falando assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, vem e controla a minha vida, vem e toma conta do meu coração, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na vida da minha casa, entra na vida da minha família. Ele vai começar a mover as coisas para você, porque isso é a única coisa que Ele quer, que você creia nele, que Ele vive e que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, abrindo o seu coração e a sua vida vai mudar.